Começaram os vazamentos, tá? Sobre o próximo Switch. O Switch 2, ou Super Switch, ou Switch U. Ninguém sabe qual vai ser o nome do Switch ainda, tá? Mas é o seguinte, a gente sabe que vai ter um Switch 2, que o próximo videogame da Nintendo, diferente dos outros, não vai ser uma nova ideia. Vai ser basicamente o que o Switch é, só que melhor. Com um upgrade de hardware. Eu tenho que lembrar que isso não é normal pra Nintendo. Vai ter um upgrade de hardware. A gente vai falar disso aqui. Upgradeão. Porque vazaram. De propósito, né? Pra você guardar seu dinheiro pra trocar por ele e não trocar por outro, basicamente. Vamos lá. Mas não vai ser um videogame igual a Nintendo normalmente faz, que em cada geração eles têm uma proposta diferente. Tipo, o Nintendo Wii foi um sistema bem diferente do GameCube. O Nintendo Wii U foi um sistema bem diferente do Wii. O GameCube era um videogame mais convencional, com uma mídia ótica, foi o primeiro console de mesa da Nintendo, né? Olha, o primeiro console da Nintendo com mídia ótica, com CDzinho. Aí depois a gente teve o Nintendo Wii, que já foi com controle de movimento, aí a gente teve o Wii U, que foi com uma tela adicional do controle, e a gente teve o Switch depois, que é exatamente esse que você pode jogar na mão, né, handheld, levar pra onde você quiser, mas plugar numa base e jogar na sua televisão com um gráfico mais alto também. Então assim, dessa vez não vai ser um conceito diferente, vai ser o Switch, só que melhor. A última vez que a Nintendo não inovou num conceito de console, de forma substancial, foi do Nintendo pro Super Nintendo. O Super Nintendo é um Nintendo com gráfico melhor. O Nintendo 64 já teve um controle diferente, tinha um analógico e tal. Aí a galera tá falando, vai ser o Super Switch ou vai ser o Switch 2? Não vai ser o Switch 2 porque vai ser uma nomenclatura muito comum pra Nintendo. Ela gosta de inventar moda, né, Will? E eu vou abrir aqui uma lista de rumores e eu vou informar outro de vocês também que eu li a respeito, sobre os quais eu li a respeito. Que já vazaram sobre o Switch 2. O vazamento é cortesia do Central Leaks, tá, gente? Ele vai ter uma tela de 8 polegadas, então vai ser um pouco maior do que a tela de, se não me engano, 7 polegadas atual do Nintendo Switch. E ela vai ser no modelo de lançamento de LCD. Até agora não tem nada falando que vai ter uma opção de OLED, tá? Então a gente vai voltar pro LCD. Não só isso, ela vai usar DLSS, que é uma tecnologia da NVIDIA. E aí a gente tem que entrar no processador dele. Ele vai usar um NVIDIA Tegra 239. Por que isso é relevante, Deus? Não tenho a menor ideia. Vamos lá. O atual Nintendo Switch usa um processador que a NVIDIA fez há muito tempo atrás pro setup box dela, que é o NVIDIA Shield TV. A Nintendo pegou esse processador e deu um novo propósito pro videogame dela. É um processador bem antigo pros padrões de hoje, que se eu não me engano foi lançado ou no início de 2015 ou no final de 2014 pela primeira vez. E é um processador de mobile. E ele usa essa tecnologia da NVIDIA. É a única grande fabricante de videogame que usa um processador da NVIDIA. É a Nintendo. O Xbox, né? A Microsoft, a Sony, o PlayStation. Também a Valve agora com o Steam Deck usam processadores da AMD, que é o competidor da NVIDIA. Chegando agora na fabricação desse novo Switch, no desenvolvimento do novo Switch, a Nintendo decidiu ir de novo com a NVIDIA. Aparentemente teve uma disputa. A Nintendo fez uma licitação. Pelo que vazou na indústria, eu vi vazamento sobre isso, de gente da NVIDIA, falou que a AMD entrou pesado com o pé na porta nessa competição. Só que a NVIDIA levou. De todas as opções que a NVIDIA apresentou de processador para Nintendo, a Nintendo escolheu a mais barata. Por quê? A Nintendo tem preocupação de, deixar o videogame dela barato. Não só isso, a Nintendo não costuma praticar uma coisa que outras fabricantes de videogame fazem, que é subsidiar o console. A Nintendo não gosta disso, que é você perder dinheiro na venda do console para recuperar no jogo. A Nintendo tenta ou vender zerado, ou até ter um lucro na venda do console. Por que você acha que a Nintendo hoje não tá no aperto que várias outras empresas estão tendo, né? Ela faz o básico, né? Enquanto a Microsoft, a gente não sabe se tá dando esse rio de dinheiro. A gente sabe que a divisão do PlayStation da Sony tá dando 4, 5% de lucro operacional. A gente tá vendo a Nintendo com 20, acho que chegou a 30 agora recentemente, uma coisa assim. Como que a gente sabe que a Nintendo tá nisso? Porque a Nintendo, o modelo de negócio da Nintendo tradicionalzão. É bem menos arriscado nesse sentido. Então, o que a Nintendo fez? Foi com a NVIDIA. E a NVIDIA tinha um processador da geração do Ampere deles, que eles faziam para a indústria, tá? Para pesquisa em inteligência artificial e outras coisas também, chamado de NVIDIA Tegra T234, que era um modelo para a indústria. E esse 239 parece que é uma versão modificada dele. Diferente do processador que está no Switch, que a Nintendo basicamente pegou o que a NVIDIA já tinha feito, que é o Tegra X1, e só diminuiu a potência dele um pouco, né?
o clock speed, coisa do tipo, para rodar num portátil. Nesse, aparentemente, eles pegaram aquele 234 e estão fazendo várias modificações. A Nintendo tá de cabeça, tá, no desenvolvimento desse processador, fazendo customizações dele para o sistema da Nintendo. E o que esse processador traz? Ele é da geração Ampere da NVIDIA, que é da NVIDIA RTX 3000. Se você tem 3060, 3090, esse tipo de coisa, é esse nível de tecnologia que a gente está vendo. Só que provavelmente ele vai trazer tecnologias mais recentes, incluindo tecnologias da geração RTX 4000 de volta, né, para ele. Isso abre uma coisa muito importante que eles mencionaram aqui, que é DLSS, aqui ele tá falando versão 3.5, a gente não sabe. Pelo menos versão 2, que é a tecnologia de upscale da NVIDIA, ele vai ter. Que é aquele esquema de você gerar o jogo numa resolução mais baixa e depois fazer ele parecer numa resolução mais alta na sua tela. Tem tecnologia, a AMD tem o FSR, que seria o equivalente da AMD que você já deve ter visto em uso no PlayStation, no Xbox. Porém, o DLSS historicamente é melhor. Em alguns casos, muito melhor do que o FSR. Então a Nintendo vai ter uma tecnologia de upscale muito superior. E o cara tá falando aqui, e isso eu não consigo confirmar, eu até duvido, que vai ser a versão 3.5. Então ele teria acesso até ao esquema de geração de quadros. Que é aquele negócio de você renderiza um jogo numa quantidade baixa de quadros, mais baixa, e ele consegue gerar quadros intermediários com inteligência artificial no seu jogo. Então um jogo que rodaria em 60, agora tá rodando em 120 quadros. Mas isso não tá confirmado, eu acho que não vai ter 3.0, vai ter só o upscale, que já é impressionante. 12 GB de RAM, o atual Switch tem 4, vai ser de LPDDR5X, o LP é para low power, que é basicamente porque você está usando ele no portátil que tem que rodar na bateria, então é um RAM que consome menos. DDR5 é a geração dele, e X, se eu não me engano, é que é uma versão um pouco mais rápida desse daqui. Mas enfim, depois a gente pode ver a velocidade de cada um, mas é rápido. 256 GB de RAM, UFS 3.1. O FS é basicamente, se eu não me engano, o que a Samsung usa no S23? nos celulares. Top de linha, tá, gente? Na linha S. O controle vai se conectar de forma magnética. Isso é uma reclamação do Switch atual, porque o Switch atual, o controle, ele tem esse negócio de deslizar. Esse não é o controle oficial do Switch, tá, gente? Esse daqui é um third party que eu comprei. Mas o do Switch é muito mais difícil. Você pode agarrar, se você colocar o controle errado, nas coisas erradas, dá um problema depois pra você tirar. Esse daqui funciona desse jeito, deslizando. Tem um trilho. O próximo vai ser magnético. Que resolve um dos grandes problemas do Switch. Esse controle, de fato, principalmente quando você tem criança em casa, pra você quebrar é uma facilidade. Ele vai ter compatibilidade retroativa, vai rodar os jogos do Switch também. Aí eu não sei agora. Estão dizendo aqui que essa retroatividade vai ser inclusive física. Então, os novos cartuchos do Nintendo Switch 2, né, desse novo, tem que ser mais ou menos o mesmo formato do antigo. Ou ele vai ter que ter slot pro antigo. Mas não tem confirmação se vai ser tanto físico quanto digital. Se os jogos físicos vão ser retrocompatíveis também, ou só de download, né? E ele vai conectar via Bluetooth, igual ao original, tal. Tá dizendo aqui que ele vai ter suporte de 4K quando tiver conectado na base. E aí a gente tem que discutir isso agora, que é o seguinte, não sei. Porque para esse novo Switch, a Nintendo quer que a potência dele, quando ele tá conectado na base, ligado na televisão, seja muito maior. Porque o atual Switch é um pouco maior. Quando você não tá na base, ele tá rodando o processador numa frequência mais baixa. Porque tem questão de bateria. Se você não sabe, o Switch, principalmente agora com o OLED, se não me engano, a tela do OLED até consome menos que o LCD do primeiro. Ele é extremamente conservador em termos de energia. Se você tá jogando jogos tipo indie e tal, tem jogo que no sistema inteiro consome 4, 5 watts pra você rodar. É muito pouco. Mas não que o processador seja muito, muito eficiente. A questão é que a Nintendo segura essa performance lá embaixo quando você tá em portátil, para durar mais. Por isso você tem esses jogos que duram 4,5, 5 horas na bateria do Switch. Mas assim, o que eles vão fazer agora é isso. A ideia deles, contanto que tem outra coisa que vazou também, é que possivelmente a dock do Switch vai ter um ventilador. O novo Switch vai ter 2 ventiladores, um no aparelho, que vai resfriar quando você estiver jogando na mão, e um na dock, que quando você colocar, vai soprar mais ar nele ainda para resfriar mais, tá? Provavelmente eles vão tentar rodar esse processador numa velocidade até próxima do Xbox Series S. Alguma coisa perto de 4 teraflops. E lembrando, é teraflops de Ampere da NVIDIA. Não é de RDNA 2 da AMD. Não são todos teraflops que são iguais. Não quer dizer que o Nintendo Switch vai rodar na mesma qualidade. Se eu não me engano, vai rodar possivelmente até uma qualidade mais alta. Possivelmente. Vazou. Especulação. Só que tem um porém. Quando você tirar ele da base, ele vai ter que jogar essa performance pro chão.
porque senão não vai ter bateria que aguente. Então vai ter uma diferença muito grande dele ligado na base e você jogando na mão. Tá dizendo que na base vai rodar até 4K. Alguns jogos podem chegar lá, eu acho. Jogo indie, coisa do tipo. Só que vai ser um videogame 4K? Eu acho que não. Será que ainda não? Não tem lógica. Todo mundo fez 4K. Não, mas é porque o negócio é 4K num portátil. É diferente. E esse que é o tchan do Nintendo Switch. É porque é um portátil. Ele vingou porque é um sistema portátil. E não só isso. Ele tá como o segundo videogame mais vendido da história, uma coisa do tipo. Pelo menos videogame de mesa. Não sei se ele já passou o DS, tá? Mas ele deve estar em segundo aí em termos de videogame que liga na televisão, perdendo só pro PS2. Eu especulo agora. É venda pra caramba. E num momento em que, vamos falar, sistemas de videogames estão em crise, porque estão competindo com tudo. Celular, né? E com outros tipos de consumo de mídia, Netflix e coisa do tipo. Quando eu era pequeno, todo mundo tinha videogame porque não tinha nada pra fazer se não tivesse videogame. Você tinha que ver novela, era um saco. Dava pra ler também, eu lia. Nilson, eu tô falando de diversão de criança. É uma pessoa diferente, né? Então você jogava o videogame o tempo inteiro. Hoje em dia, não. Se você for jovem, você tem Netflix, você tem Spotify, você tem várias coisas pra tirar a sua atenção. E você tem os jogos de celular também, que estão no seu bolso, que são gratuitos, boa parte deles e tal. Então, a gente tá vendo uma crise do mercado de consoles. A gente dizendo assim, que não tem mais como o mercado crescer e coisa do tipo e tal. A Nintendo não tem essa crise, tá batendo recorde. E um dos motivos é o fato de ser um portátil. Porque quando você tem criança em casa, você não compra um Switch só. O Switch, onde tem dinheiro, tá, gente? Não tô dizendo que essa é a realidade do Brasil. A América do Norte e tal, a Europa. O Switch, a galera encara como sendo um videogame pessoal. Eu vi em algum podcast alguém fazendo esse argumento. Então, você não vende um Switch, você vende um pra cada filho. Aí faz dinheiro mesmo. Então, assim, tem muita vantagem de ser portátil, mas tem a desvantagem aqui. É muito difícil você colocar muita performance no videogame portátil. Que mesmo que você ligue numa dock e rode ele numa velocidade mais alta ligado na TV, ainda tem algumas limitações que tem que ter no processador dele, no processamento dele, que são limitados pelo fato de que ele é um portátil. Tem um limite, portanto, de performance que você pode jogar pra cima quando ele tá ligado na tomada. Mas vamos lá, isso aqui eu achei interessante. Vai ser lançado em março do ano que vem, é o que todo mundo tá esperando. No final desse ano, no início do ano que vem, eles devem fazer uma conferência dando detalhes. E ele vai ter mais ou menos, entre o tamanho do Switch original e do Steam Deck, vai ter mais ou menos o tamanho de um ROG Ally. Caramba, vai ser grande. Provavelmente ele tem que ser um pouco maior, porque a bateria vai ter que ser maior. Porque tela maior. A tela vai ser maior. O processador vai consumir mais do que o do Switch atual consome para rodar os jogos. E deve ser mais robusto, né? Exato. E o resfriamento também vai ser uma preocupação maior. Será que vai ser mais pesado? Deve ser mais pesado. Ah, eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser muito parecido com o ROG Ally. Vai ser um ROG Ally com os controles parecidos com o do Lenovo... Como é que chama? O Lenovo portátil. Estão dizendo que vai ter um novo formato de cartucho, então eu não sei como que vai ser compatível com o antigo, físico. Só falta eles querendo ganhar esse dinheiro e não ser compatível também. Será que vai ter o leitor de cartão dos dois? Ou não vai ter, né, meu bem? Porque, né? E a expansão de memória dele vai ser um novo padrão de micro SD. Vai ter um micro SD Express. Esse Express normalmente aqui é um tipo de cartão que você vê em máquinas fotográficas atualmente. Provavelmente vai ter uma versão micro dele e quando sair provavelmente vai ser muito mais caro. Porque esses cartões CF Express e coisas do tipo, eles são bem mais caros em câmera, tá? Bem mais caros que os SSDs convencionais. É isso que a gente sabe dele por enquanto. Tem várias especulações correndo no mercado e tal. Eu acho que a Nintendo tá indo pelo caminho certo, porque acho que não é negócio para eles tentar reinventar a roda. Eles têm uma fórmula de sucesso e eles vão ter que reiterar essa fórmula até ela parar de fazer sucesso. O meu medo é o custo. E o meu medo é se as pessoas que têm um Switch de fato acham que precisam de um upgrade. Eu que sou entusiasta da parte de tecnologia, eu tô pensando assim, de fato, tô doido para ver um Switch 2. Mas a pessoa que tá ali jogando... Que tá satisfeita com o que tem? Que tá jogando joguinhos do Mario, que tá jogando... Animal Crossing deles. Essa galera tá preocupada com isso. Vai querer colocar o cache num Switch novo? Um Switch mais high-end nesse sentido? Porque o Switch atual foi feito, deixa eu falar, foi feito pra ser barato. Esse daqui vai ser barato, mas nem tanto. Só o fato dele precisar desse novo modelo de cartão, né? Porque, se eu não me engano, ele vai ter o SSD dele, não é SSD, a memória interna dele, vai ter a velocidade até o quê? Uma banda de 2 GB. Você vai precisar de um cartão novo mesmo, porque o cartão microSD atual é muito lento. E aí ele vai demandar um pouco mais, que talvez a galera de um público convencional não esteja disposta a pagar.